Um empresário milionário foi demolir um orfanato centenário, mas quando chegou lá, descobriu um segredo que mudaria sua vida para sempre. Ele mesmo havia crescido entre aqueles muros. A mulher da limpeza que o recebeu não era uma estranha. Era Mariana, a irmã que ele não lembrava de ter. 40 anos de separação, memórias apagadas e uma identidade construída sobre mentiras. Quando a verdade veio à tona, lágrimas foram derramadas e 2 vidas se transformaram de uma forma que ninguém poderia imaginar. Uma história de reencontro, redenção e o poder dos laços familiares que nem o tempo pode quebrar. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração profundamente. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. A chuva de março golpeava com fúria os vidros embaçados da Range Rover preta que avançava pelo caminho de cascalho. Murilo Teixeira contemplava através da janela o edifício centenário que se erguia ao final da estrada, como um gigante ferido pelo tempo. As gotas de água escorriam pelo vidro, formando pequenos rios que distorciam a imagem do orfanato, assim como suas memórias distorciam a realidade do que estava prestes a fazer. O passado é uma terra estrangeira, na qual nunca deveríamos retornar, murmurou para si mesmo, enquanto seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a pasta de couro italiano que continha os documentos legais para a demolição. O motorista parou o veículo em frente à entrada principal. Murilo respirou fundo, sentindo uma estranha opressão no peito que atribuiu ao desagrado por estar em um lugar tão deteriorado. Aos 45 anos, havia construído um império imobiliário que era a inveja de seus competidores. Este orfanato não era mais que outro obstáculo em seu caminho para o próximo grande projeto, um complexo comercial que transformaria completamente este esquecido canto da cidade. Ao abrir a porta do carro, o aroma de terra molhada e tinta velha invadiu seus sentidos como um tapa inesperado. Por um instante, uma imagem fugaz atravessou sua mente. Um menino pequeno correndo por um corredor similar, rindo. A visão desapareceu tão rápido quanto havia surgido, deixando-lhe uma inquietante sensação de déjà-vu que Murilo descartou imediatamente. As emoções são luxos que não posso me permitir, lembrou a si mesmo enquanto ajustava seu casaco de cachemir e avançava em direção à entrada com a determinação implacável que o caracterizava. Os sentimentos nunca construíram impérios. No entanto, enquanto seus sapatos italianos pisavam nas poças do caminho de entrada, uma verdade incômoda pairava no ar úmido. Há lugares aos quais estamos destinados a retornar, por mais que tentemos evitá-los. E às vezes, o destino tem formas cruéis de nos lembrar quem realmente somos. Murilo Teixeira era conhecido nos círculos empresariais como o arquiteto de cristal. Não apenas pelos arranha-céus de vidro e aço que haviam transformado o horizonte da cidade sob sua direção, mas por sua própria natureza, brilhante, transparente em suas ambições, porém perigosamente frágil, se golpeado no ponto exato. Enquanto avançava pelo caminho de entrada do orfanato Santa Esperança, sua mente já calculava custos, prazos e lucros. O terreno de 5 hectares, apesar de estar nos arredores, havia se tornado uma área cobiçada após a expansão urbana. Segundo suas estimativas, o complexo comercial que planejava construir triplicaria seu investimento em menos de 5 anos. Senhor Teixeira, bem-vindo ao Lar Santa Esperança. A voz calorosa o tirou de seus cálculos. À sua frente, uma mulher de meia-idade com um coque apertado de cabelos grisalhos o observava com olhos escuros surpreendentemente expressivos. Vestia um uniforme simples de limpeza com um avental azul desbotado e suas mãos, visivelmente ásperas pelo trabalho, seguravam um esfregão com dignidade quase aristocrática. Iracema Duarte, encarregada da manutenção, apresentou-se com uma leve inclinação de cabeça. O diretor o espera em seu escritório. Murilo a olhou com indiferença profissional, mal registrando sua presença como registraria a de qualquer funcionário subordinado. Obrigado, respondeu secamente, avançando pelo saguão onde o cheiro de cera para pisos e madeira antiga se misturavam de forma peculiar. Iracema o seguiu a uma distância respeitosa, seus movimentos silenciosos e eficientes.
Tem chovido muito neste março, comentou enquanto caminhavam por um corredor decorado com desenhos infantis emoldurados. Igual aquele março de tantos anos atrás. Murilo parou bruscamente, intrigado pelo comentário. Que março? A mulher sorriu com uma estranha mistura de nostalgia e secretismo. Oh, apenas de vago, senhor. Na minha idade, todos os marços começam a se parecer. Continuaram em silêncio até chegarem a uma porta de carvalho com uma placa que dizia Diretor Rubens Fontoura. Antes que Murilo pudesse bater, Iracema acrescentou. As tempestades sempre trazem mudanças, senhor Teixeira. Algumas lavam o passado, outras o desenterram. Murilo a olhou com a testa franzida, irritado por seu enigmático comentário. Mas ela já se afastava pelo corredor, o som úmido do esfregão contra o piso de mármore, marcando um ritmo constante que, por alguma razão inexplicável, lhe parecia inquietantemente familiar. Bobagens, murmurou, ajustando sua gravata de seda antes de bater à porta. As lembranças e as coincidências não tinham lugar em seu mundo perfeitamente ordenado. Ele era Murilo Teixeira, o homem que transformava ruínas em ouro. E este orfanato não seria diferente. Ou assim ele acreditava. O escritório do diretor Rubens Fontoura era uma contradição viva. Móveis antigos, mas bem cuidados. Tecnologia moderna sobre escrivaninhas de outra época e paredes cobertas de fotografias em preto e branco que contavam a história centenária do orfanato. Murilo sentiu-se imediatamente desconfortável, como se aquelas imagens o observassem com silenciosa reprovação. Senhor Teixeira, agradeço que tenha vindo pessoalmente, disse Fontoura, um homem magro de uns 60 anos com cabelo branco e olhos amáveis, mas cansados, embora preferisse que fosse em circunstâncias diferentes. Murilo ignorou o comentário e foi direto ao ponto. Entendo que já receberam a notificação oficial. O Conselho Municipal aprovou o projeto e a demolição começará em 3 meses. Estou aqui para discutir os detalhes da realocação das crianças. Fontoura o olhou com uma mistura de tristeza e determinação. Senhor Teixeira, este lugar tem sido lar para gerações de crianças durante mais de 100 anos. Não é apenas um edifício, é um refúgio de esperança. Realmente acredita que seu valor pode ser medido em metros quadrados? Tudo tem um preço, diretor, respondeu Murilo com frieza. E lhe asseguro que a compensação que oferecemos é mais que generosa. Posso lhe perguntar algo pessoal? Fontoura inclinou-se para a frente. Alguma vez se perguntou o que faz um lugar ser especial? Não falo de valor imobiliário, mas daquele tipo de valor que não pode ser quantificado em uma planilha. Murilo tensionou-se imperceptivelmente. Odiava perguntas pessoais, especialmente aquelas que tentavam apelar para emoções que ele havia sepultado há muito tempo. Diretor Fontoura, administro um conglomerado empresarial com mais de 5.000 funcionários. Não tenho o luxo do sentimentalismo. Se quiser discutir termos concretos, estou à sua disposição. Caso contrário, minha equipe jurídica se comunicará diretamente com o senhor. Fontoura suspirou, mas não desistiu. Ao menos permita-me mostrar o lugar antes que decida convertê-lo em escombros. Talvez então compreenda por que lutamos tão arduamente para preservá-lo. Contra seu melhor julgamento, Murilo aceitou. 20 minutos, concedeu, olhando seu relógio de platina. Não mais. Enquanto percorriam os corredores, Murilo tentava manter sua distância emocional, vendo o edifício unicamente como uma estrutura antiquada com problemas de umidade e necessidades urgentes de renovação. Mas algo estranho acontecia. Cada corredor, cada quarto, cada recanto parecia despertar nele uma inquietante sensação de familiaridade. Esta é nossa sala de música, explicou Fontoura, abrindo uma porta que dava a uma ampla sala com um piano antigo e vários instrumentos. Alguns de nossas crianças encontraram na música um refúgio quando tudo mais lhes falhou. Murilo parou diante do piano, observando as teclas amareladas. Sem pensar, estendeu a mão e pressionou uma tecla, produzindo uma nota solitária que ressoou na sala. Toca? Perguntou Fontoura. Não, respondeu Murilo rapidamente, retirando a mão como se o piano queimasse. Nunca tive tempo para frivolidades. É curioso, comentou uma voz atrás deles.
era Iracema, que limpava metodicamente as estantes de partituras. Houve um menino aqui, há muitos anos, que tocava esse mesmo piano todas as tardes. Tinha um talento natural, segundo diziam. Tocava de ouvido sem necessidade de partituras. Murilo a olhou com irritação. Sempre aparece assim sem avisar, senhora. Duarte, completou ela. Iracema Duarte. E sim, tenho o costume de estar onde sou necessária, senhor Teixeira. É parte do meu trabalho manter este lugar em ordem, mesmo quando outros querem destruí-lo. Seus olhos se encontraram por um instante, e Murilo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo naquela mulher em seu olhar direto e conhecedor que o perturbava profundamente. O tour continua, senhor Teixeira, interveio Fontoura, quebrando a tensão. Ainda há muito a ver. Enquanto saíam, Murilo ouviu o suave cantarolar de Iracema. A melodia, uma canção de ninar antiga, despertou nele uma lembrança tão fugaz quanto dolorosa. Pequenas mãos sobre teclas de marfim, uma voz feminina cantando suavemente, o aroma de canela e o calor de um abraço. Impossível, murmurou para si mesmo, acelerando o passo para se afastar daquele piano e daquela melodia que ameaçavam rachar o cristal perfeito de sua existência calculada. A primeira semana de abril chegou com um sol tímido que mal aquecia os jardins descuidados do orfanato. Murilo havia retornado, contra todas as probabilidades, para revisar pessoalmente os registros financeiros e a documentação legal da instituição. Havia dito a si mesmo que era uma simples questão de diligência devida, mas, no fundo, algo inexplicável o atraía àquele lugar. Estes são todos os nossos registros atuais, explicou o diretor Fontoura, colocando várias pastas sobre a mesa da biblioteca. Como verá, mantemos um dossiê detalhado de cada criança sob nossos cuidados. Murilo folheou os documentos com eficiência profissional, mas se deteve ao chegar a uma lista com 43 nomes. 43 crianças? Perguntou, levantando o olhar. O estudo preliminar mencionava apenas 20. Fontoura assentiu com expressão grave. O relatório estava desatualizado. Recebemos mais crianças nos últimos meses devido ao fechamento de outras instituições com menos recursos. 43 vidas, senhor Teixeira. 43 futuros que dependem deste lugar. Murilo franziu o senho, irritado por esta complicação inesperada. Isso muda as projeções de realocação, murmurou fazendo anotações em seu tablet. Permita-me mostrar algo, disse Fontoura, dirigindo-se a um arquivo antigo. Extraiu um álbum de fotografias e o abriu diante de Murilo. Estas são nossas crianças, não números, não estatísticas. Pessoas com sonhos, talentos e necessidades únicas. As fotografias mostravam crianças de diversas idades em atividades cotidianas, estudando, brincando, celebrando aniversários. Murilo tentou manter sua distância emocional, mas seus olhos se detiveram na imagem de uma menina de uns 8 anos, de cabelo escuro e olhos profundamente inteligentes que segurava um desenho diante da câmera. Maiara, explicou Fontoura, notando seu interesse. Uma artista extraordinária. Chegou há 2 anos depois de perder seus pais em um acidente. Não falou durante meses, mas começou a se expressar através do desenho. Tem um dom especial para captar a essência das pessoas, mesmo aquelas que nunca conheceu. Como para confirmar suas palavras, uma risada infantil ressoou no corredor, seguida pelo som de pequenos passos apressados. Murilo tensionou-se, desconfortável ante a perspectiva de interagir com as crianças. Asseguro-lhe que encontraremos soluções adequadas para todas elas, disse com tom profissional, fechando o álbum. Soluções? Fontoura o olhou diretamente. Senhor Teixeira, estas crianças não são problemas que requerem soluções. São pessoas que necessitam de estabilidade, continuidade. Muitas delas já sofreram perdas demais. Este lugar é a única constante em suas vidas. Antes que Murilo pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu e a pequena Maiara entrou correndo, seguida por Iracema. Sinto muito, diretor, desculpou-se a mulher. Maiara insistiu em mostrar-lhe seu novo desenho. A menina, ao ver Murilo, parou bruscamente observando-o com curiosidade intensa. Logo, para a surpresa de todos, aproximou-se dele e estendeu-lhe uma folha de papel. É para o senhor, disse com voz suave, mas segura.
Murilo pegou o desenho com relutância. Era o retrato de um homem jovem junto a uma menina pequena, ambos sentados diante de um piano. A semelhança do homem com ele mesmo era inquietante, embora representasse alguém muito mais jovem. Eu não entendo, murmurou Murilo, genuinamente desconcertado. Maiara desenha pessoas de histórias que escuta, explicou Iracema com um sorriso enigmático. Tem um dom especial para captar detalhes que nem sequer são mencionados explicitamente. Que história lhe contaram sobre mim? Perguntou Murilo, subitamente alerta. Nenhuma em particular, respondeu Iracema, trocando um olhar com a menina. Talvez Maiara veja coisas que os demais não podemos ver. Murilo devolveu o desenho com mãos ligeiramente trêmulas. Interessante hobby, disse, recuperando seu tom distante. Diretor Fontoura, continuaremos esta revisão amanhã. Tenho uma conferência telefônica em 20 minutos. Enquanto se preparava para sair, Murilo não pôde evitar notar como Iracema se ajoelhava junto a Maiara e lhe sussurrava algo ao ouvido. A menina assentiu solenemente, olhando para Murilo com uma mistura de tristeza e esperança que o perturbou mais do que estava disposto a admitir. No caminho para seu carro, o empresário sentiu que as paredes do orfanato guardavam segredos que começavam a filtrar-se como água entre os dedos. Segredos que, de alguma maneira inexplicável, pareciam estar conectados com ele mesmo. Em meados de abril, Murilo estabeleceu uma rotina que jamais teria antecipado. Visitava o orfanato 3 vezes por semana, supostamente para supervisionar a documentação necessária para a transferência das crianças. A verdade que nem sequer se atrevia a confessar a si mesmo era que algo naquele lugar exercia sobre ele uma atração magnética que não podia explicar. Naquela tarde primaveril, enquanto revisava documentos na biblioteca, o suave som de um pano sobre madeira captou sua atenção. Iracema limpava meticulosamente as estantes, seus movimentos precisos e rítmicos. Não é necessário que limpe enquanto estou trabalhando, disse Murilo, irritado pela distração. Iracema continuou seu trabalho sem se alterar. A poeira não espera, Sr. Teixeira. Acumula-se inclusive sobre os documentos de demolição. Murilo a observou com maior atenção. Suas mãos ásperas e avermelhadas por anos de trabalho com produtos químicos moviam-se com uma delicadeza surpreendente, quase acariciando os objetos que tocava. Há quanto tempo trabalha aqui? Perguntou, surpreendendo a si mesmo pelo interesse. Toda a minha vida, poder-se-ia dizer, respondeu ela com um sorriso enigmático. Conheci este lugar primeiro como lar, depois como propósito. Murilo levantou o olhar, genuinamente interessado. Cresceu aqui? No orfanato? Iracema assentiu, detendo momentaneamente seu trabalho. Cheguei com apenas 3 anos. Não me lembro de uma vida antes destas paredes. E, no entanto, escolheu ficar, observou Murilo. Poderia ter buscado algo melhor. Melhor? Iracema deixou escapar uma suave risada. O que poderia ser melhor que estar onde se é necessário, Sr. Teixeira? Alguns encontram seu propósito construindo fortunas. Outros o encontramos construindo pessoas. Produziu-se um silêncio incômodo, que Murilo rompeu voltando a seus documentos. Mas a curiosidade pôde mais que sua habitual reserva. Lembra-se de todas as crianças que passaram por aqui? Iracema aproximou-se da janela, contemplando o jardim onde algumas crianças brincavam sob a supervisão de uma cuidadora. Cada rosto, cada nome, cada história, respondeu com voz suave. Alguns mais que outros, é claro. Houve um menino, há muitos anos, que tinha o costume de esconder pequenos tesouros no jardim. Dizia que estava criando um mapa para quando fosse explorador. Seus olhos se fixaram em Murilo. Tinha os mesmos olhos que o senhor, embora os seus tenham esquecido como brilhar com ilusão. Murilo sentiu um calafrio involuntário. Coincidências, murmurou. Serão? Iracema aproximou-se, e com uma familiaridade que deveria ter-lhe parecido impertinente, mas que estranhamente não foi, tomou sua mão direita entre as suas. Esta cicatriz, disse, traçando uma fina linha branca na base de seu polegar, tem uma história interessante, não é? Murilo retirou a mão bruscamente. Um acidente da infância. Nada importante. Um vidro quebrado, disse Iracema com segurança.
de uma janela da estufa. O menino estava tentando resgatar um pássaro que havia ficado preso dentro. O rosto de Murilo empalideceu. Como poderia saber disso? As histórias vivem nestas paredes, Sr. Teixeira, e nas pessoas que as cuidam. Iracema retomou sua tarefa de limpeza. Além disso, tenho bons olhos para os detalhes. É necessário quando se passou tanto tempo observando o que outros ignoram. Nesse momento, a porta se abriu e Maiara entrou timidamente, com um novo desenho nas mãos. Sem dizer palavra, aproximou-se de Murilo e o ofereceu. Era um retrato perfeito do jardim traseiro do orfanato, mas não como se via agora, e sim como devia ter sido visto décadas atrás. Cuidado, fluorescente, com uma pequena estufa de vidro no canto. Junto à estufa, um menino pequeno segurava algo em suas mãos, com expressão de triunfo e dor misturados. Quem lhe contou sobre isso? Perguntou Murilo, sua voz apenas um sussurro. Maiara olhou para Iracema, que simplesmente sorriu. Ninguém me contou, respondeu a menina com simplicidade. Vi em meus sonhos, como todos os desenhos que faço para o senhor. Para mim? Murilo franziu o senho. Você tem feito desenhos especificamente para mim? Maiara assentiu solenemente. Iracema diz que às vezes precisamos ver para lembrar, e lembrar para curar. Antes que Murilo pudesse responder, Maiara aproximou-se mais, e em um gesto que o deixou paralisado, tocou suavemente a cicatriz em sua mão. Ainda dói, disse a menina, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Mas não é a mão que dói, não é? Os olhos de Murilo encontraram os de Iracema, que o observava com uma expressão que mesclava compaixão e desafio silencioso. Pela primeira vez em décadas, sentiu que as defesas cuidadosamente construídas ao redor de seu coração começavam a rachar. Tenho uma reunião, murmurou, recolhendo apressadamente suas coisas. Continuaremos amanhã. Enquanto saía, escutou a voz de Iracema. As feridas da alma, diferentemente das da pele, só cicatrizam quando as reconhecemos, Sr. Teixeira. E algumas levam toda uma vida esperando serem curadas. Maio trouxe consigo uma explosão de cor ao jardim do orfanato. Murilo, para surpresa de seu assistente pessoal, Josafá Veras, havia adiado 2 importantes viagens de negócios para continuar pessoalmente com a supervisão do projeto. O que havia começado como uma simples demolição havia se convertido em uma complexa operação que requeria, segundo ele mesmo justificava, sua atenção constante. Não entendo por que dedicamos tanto tempo a este assunto, comentou Josafá enquanto dirigia para o orfanato. Nossa equipe jurídica poderia encarregar-se perfeitamente. Murilo observava pela janela, seu rosto uma máscara perfeita de indiferença profissional. Este projeto tem particularidades. Prefiro supervisioná-lo pessoalmente. A verdade que Murilo não se atrevia a admitir, nem sequer a si mesmo, era que cada visita ao orfanato despertava nele sensações contraditórias. Desconforto e pertencimento, rejeição e nostalgia. Como se uma parte esquecida dele mesmo reconhecesse aquele lugar. Ao chegar, foram recebidos pelo som de música e risadas infantis. No salão principal, várias crianças participavam no que parecia ser um ensaio para algum tipo de representação. Iracema coordenava a atividade, marcando o ritmo com palmas precisas. Concentração, crianças. O Festival de Primavera é nossa tradição mais importante. Murilo deteve-se no umbral, observando a cena com uma mistura de fascinação e estranheza. Nunca havia presenciado tal demonstração de alegria espontânea em seus elegantes escritórios corporativos. Bom dia, Sr. Teixeira, saudou-o Iracema ao notá-lo. Chega bem a tempo para nosso ensaio. Gostaria de se juntar a nós? Não, obrigado, respondeu secamente. Estamos aqui para revisar alguns documentos com o diretor Fontoura. O diretor está em uma reunião com serviços sociais, explicou Iracema. Deverá estar disponível em 1 hora. Seus olhos brilharam com um lampejo travesso. Enquanto isso, por que não nos observa? As tradições culturais deste lugar são parte de sua história. Deveriam interessá-lo, considerando que logo será a história demolida. O comentário, dito com aparente inocência, mas carregado de intenção,
provocou em Murilo uma pontada de culpa que rapidamente suprimiu. Vamos, Josafá, esperaremos na biblioteca. Mas antes que pudessem retirar-se, Maiara aproximou-se correndo. Por favor, fique, suplicou a menina tomando sua mão. Precisamos de um adulto para o papel do guardião da floresta. Não sou ator, menina, respondeu Murilo desconfortável, mas estranhamente relutante em rejeitá-la diretamente. Não precisa atuar, interveio Iracema. Apenas sentar-se naquela cadeira e observar. O guardião da floresta é uma testemunha silenciosa das tradições. Josafá observava a cena com evidente surpresa. Jamais havia visto seu chefe permitir tal familiaridade, especialmente de uma menina desconhecida. 5 minutos, concedeu finalmente Murilo, para assombro de seu assistente. Não mais. Enquanto as crianças continuavam seu ensaio, representando uma antiga tradição local relacionada com a chegada da primavera, Josafá inclinou-se em direção a seu chefe. Senhor, posso perguntar o que está acontecendo? Este não é o tipo de situação na qual costuma envolver-se. Murilo manteve seu olhar fixo na representação. Pesquisa cultural, Josafá. Sempre é útil entender o contexto social de nossos projetos. A explicação soava vazia, inclusive para ele mesmo, mas Josafá era demasiado prudente para questioná-lo. A música mudou para uma melodia suave, interpretada em um velho piano por um dos meninos mais velhos. Sem prévio aviso, Iracema começou a cantar com uma voz clara e emotiva que encheu a sala. Era uma canção tradicional sobre o ciclo das estações, sobre perdas e reencontros. Murilo sentiu que seu coração acelerava inexplicavelmente. Aquela melodia, aquela voz, despertavam nele ecos de um passado que não podia recordar conscientemente, mas que seu corpo parecia reconhecer. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Maiara, que interpretava um espírito da floresta, aproximou-se dançando graciosamente até ele e colocou em suas mãos uma pequena coroa de flores silvestres. O guardião recebe a coroa da primavera, recitou solenemente, para lembrar-lhe que mesmo depois do inverno mais frio, a vida sempre retorna. Murilo segurou a frágil coroa entre seus dedos, sentindo uma emoção desconhecida crescer em seu peito. Por um instante, teve a clara visão de outras mãos muito menores, suas próprias mãos de menino, segurando uma coroa similar, enquanto uma voz feminina cantava a mesma melodia. — Está se sentindo bem, senhor? Perguntou Josafá, notando sua palidez repentina. Murilo levantou-se abruptamente, deixando cair a coroa. — Preciso de ar, murmurou, dirigindo-se precipitadamente para a saída. No jardim, respirou profundamente, tentando recuperar sua compostura habitual. O que estava acontecendo com ele? Ele, Murilo Teixeira, o empresário implacável, o homem que nunca se deixava afetar por sentimentalismos, estava sendo desestabilizado por uma simples canção infantil. As melodias têm poder sobre a alma, disse Iracema, que o havia seguido silenciosamente. Especialmente aquelas que escutamos em nossa infância. Murilo voltou-se para ela, uma súbita irritação substituindo sua confusão. Que jogo está jogando comigo, senhora Duarte? Desde que cheguei, você tem estado insinuando coisas, criando situações. O que pretende exatamente? Iracema sustentou seu olhar sem se perturbar. Não pretendo nada que o tempo mesmo não vá revelar, senhor Teixeira. Mas permita-me fazer-lhe uma pergunta. Nunca se perguntou por que, de todos os edifícios antigos desta cidade, escolheu precisamente este para demolir? Fatores comerciais, nada mais, respondeu secamente. Tem certeza? Iracema sorriu com tristeza. Às vezes retornamos aos lugares que nos marcaram, mesmo sem saber que o estamos fazendo. O coração recorda o que a mente esquece. Antes que Murilo pudesse responder, Josafá apareceu com expressão preocupada. Senhor, o diretor Fontoura retornou e nos espera em seu escritório. Além disso, temos a videoconferência com os investidores em 40 minutos. Murilo assentiu, agradecido pela interrupção. Continuaremos com nosso trabalho, então, disse, recuperando seu tom profissional. Senhora Duarte, obrigado pela experiência cultural. Enquanto se afastava, escutou a voz de Iracema às suas costas. Na próxima vez que vier, senhor Teixeira, mostrar-lhe-ei os álbuns fotográficos dos festivais passados.
Talvez encontre rostos que lhe resultem familiares. Murilo acelerou o passo, tentando ignorar o calafrio que percorreu sua espinha ante aquelas palavras. Mas a melodia da canção seguia ressoando em sua mente, como um eco persistente de algo que havia perdido há muito tempo. No final de maio, o orfanato Santa Esperança recebeu uma notícia devastadora. O Conselho Municipal havia aprovado oficialmente a permissão de demolição. Restavam apenas 2 meses para realocar as 43 crianças. O diretor Fontoura tentava manter a calma, mas seus olhos revelavam a profunda preocupação que sentia. Contra todas as probabilidades, Murilo começou a experimentar um conflito interno que nunca teria antecipado. O empresário implacável, acostumado a tomar decisões baseadas unicamente em números e projeções, encontrava-se acordado pelas noites, perseguido por sonhos fragmentados, onde risadas infantis se mesclavam com o som de paredes desmoronando. Naquela tarde de quinta-feira, Murilo percorreu os corredores do orfanato com a desculpa de realizar uma inspeção técnica final. Seus passos o levaram inevitavelmente para o jardim traseiro, onde encontrou Maiara sentada sob um velho carvalho, desenhando concentradamente. — O que está fazendo aqui sozinha? Perguntou, surpreendendo a si mesmo por iniciar a conversa. Maiara levantou o olhar, seus olhos brilhantes com uma inteligência que parecia transcender sua curta idade. — Não estou sozinha, respondeu com simplicidade. Estou com minhas lembranças e as suas. Murilo franziu o senho, intrigado e perturbado em partes iguais. Minhas lembranças? Você não sabe nada sobre mim, menina. Sei que gosta de sorvete de baunilha com morangos, respondeu ela, voltando a seu desenho. Sei que tem medo de trovões, embora finja que não. E sei que uma vez salvou um pássaro ferido, mas se cortou com o vidro da estufa. Murilo ficou imóvel, a cor abandonando seu rosto. Quem lhe contou essas coisas? Maiara deu de ombros. Ninguém me contou, vejo-as quando desenho. Iracema diz que tenho um dom especial. Iracema, murmurou Murilo. É claro. Sentou-se junto à menina, observando o desenho que tomava forma sob suas pequenas mãos. Era um retrato do mesmo jardim onde se encontravam, mas transformado. Flores em plena floração, árvores frutíferas, um pequeno lago com peixes dourados e crianças brincando alegremente. É assim que imagina que deveria ser este lugar? Perguntou com voz suave. Maiara negou com a cabeça. É assim que era. Iracema me mostrou fotografias antigas. Por que te interessa tanto a história deste edifício? A menina o olhou diretamente, com uma intensidade inquietante. Porque aqui é onde as pessoas encontram o que perderam. Eu encontrei minha voz depois de estar muda por muito tempo. E o senhor encontrará o que nem sequer sabe que perdeu. Um silêncio se instalou entre eles. Não incômodo, mas expectante, como se o universo contivesse a respiração ante uma verdade prestes a ser revelada. Posso lhe perguntar algo? Disse finalmente Maiara. Prossiga. Por que quer destruir seu próprio lar? A pergunta, formulada com a inocência brutal que só as crianças possuem, golpeou Murilo como um tapa inesperado. Este não é meu lar, respondeu automaticamente, mas as palavras soaram vazias mesmo para ele. Maiara simplesmente sorriu, como se soubesse um segredo que ele ainda não estava preparado para descobrir, e voltou a seu desenho. O silêncio voltou a envolvê-los, mas agora carregado de uma tensão palpável. Murilo observou o jardim, tentando ver além de seu estado atual de abandono. Por um instante, acreditou vislumbrar o lugar tal como aparecia no desenho de Maiara, vibrante, cheio de vida e risadas. Há histórias enterradas neste jardim, disse uma voz atrás deles. Iracema aproximava-se com um regador antigo nas mãos. Literalmente. A que se refere? Perguntou Murilo, intrigado a seu pesar. Iracema ajoelhou-se e começou a regar um pequeno pedaço de terra onde assomavam timidamente alguns brotos verdes. Durante gerações, as crianças deste orfanato enterraram pequenos tesouros neste jardim. Cartas para seu futuro eu, brinquedos especiais, desejos escritos em papel, uma tradição que começou há quase 60 anos. Parece conhecer cada detalhe da história deste lugar, observou Murilo. É minha história também, respondeu Iracema, seus olhos encontrando-se com os dele,
em um olhar carregado de significado. E talvez, embora ainda não se lembre, também a sua. Maiara levantou-se repentinamente, oferecendo seu desenho terminado a Murilo. Para que não esqueça como era, disse simplesmente. Murilo tomou o desenho, uma emoção inexplicável formando-se em sua garganta. Obrigado, murmurou. Enquanto a menina se afastava correndo em direção ao edifício, Murilo encontrou-se a sós com Iracema. O que está dizendo a essa menina sobre mim? Perguntou diretamente. Iracema continuou regando as plantas com movimentos metódicos. Nada que não seja verdade. Maiara tem um dom especial para ver além das aparências. Está insinuando que eu estive aqui? Neste orfanato? Iracema deixou o regador e o olhou diretamente. Não insinuo nada, Sr. Teixeira. Só observo como as peças vão se encaixando por si só. Como deve ser. Fala em enigmas. Às vezes os enigmas são a única forma de chegar a verdades que não estamos preparados para enfrentar diretamente. Iracema extraiu um pequeno objeto de seu bolso e o ofereceu. Encontrei isto há uns dias, enquanto limpava o porão. Pensei que poderia interessá-lo. Era uma bola de gude azul desgastada pelo tempo, mas com um brilho especial sob a luz do entardecer. Murilo a tomou, sentindo um estranho formigamento nos dedos. É apenas uma velha bola de gude, disse tentando manter a indiferença. É? Iracema sorriu enigmaticamente. Olhe mais de perto. Murilo examinou o objeto e notou algo que não havia visto inicialmente. Uma pequena marca em forma de estrela gravada na superfície. Uma lembrança fugaz atravessou sua mente. Um menino gravando cuidadosamente a marca com a ponta de um prego, reclamando o tesouro como seu. Impossível, murmurou, devolvendo bruscamente a bola de gude. Está tentando manipular-me emocionalmente para salvar este lugar. É uma tática inteligente, mas não funcionará. Levantou-se, sacudindo a poeira de seu impecável terno. Os planos continuam como previsto. A demolição começará em julho. Enquanto se afastava com passos firmes, escutou a voz tranquila de Iracema às suas costas. Há coisas que nem todo o dinheiro do mundo pode construir, Sr. Teixeira. E há coisas que nem a demolição mais completa pode destruir. As lembranças, por exemplo, têm o incômodo costume de emergir quando menos esperamos. Murilo acelerou o passo, mas a bola de gude azul com a estrela gravada permaneceu em sua mente como uma pergunta sem resposta, como um sussurro de um passado que se negava a permanecer enterrado. Junho chegou com uma onda de calor incomum. Murilo havia delegado a supervisão do projeto do orfanato a seu assistente Josafá, convencendo a si mesmo de que era simplesmente uma questão de eficiência empresarial. A verdade, que apenas se atrevia a admitir, era que precisava de distância daquele lugar e das inquietantes emoções que despertava nele. No entanto, o destino tinha outros planos. Uma chamada de Josafá o tirou de uma importante reunião com investidores. Senhor Teixeira, encontramos algo durante a inspeção do porão. Creio que deveria vir vê-lo pessoalmente. A voz de Josafá, habitualmente profissional e serena, tinha um tom de urgência que Murilo raramente havia escutado. O que encontraram? Problemas estruturais? Não exatamente. São documentos, arquivos antigos. E há algo mais, mas preferiria não discuti-lo por telefone. 2 horas depois, Murilo cruzava novamente a entrada do orfanato Santa Esperança. O edifício parecia dar-lhe as boas-vindas com seus rangidos familiares, como um ancião que reconhece um visitante longamente ausente. Josafá o esperava no vestíbulo, visivelmente nervoso. Obrigado por vir, senhor. Estão no porão. Enquanto desciam por uma estreita escada de pedra, Murilo notou que as paredes estavam cobertas de fotografias antigas emolduradas, grupos de crianças em diferentes épocas, celebrações, momentos cotidianos capturados em preto e branco ou no sépia descolorido das primeiras fotografias coloridas. Desde quando estão estas fotografias aqui? Perguntou detendo-se diante de uma particularmente chamativa que mostrava um grupo de crianças participando no que parecia ser um festival de primavera nos anos 70. Segundo o diretor Fontoura, sempre estiveram aqui, respondeu Josafá. É como uma linha do tempo visual da história do orfanato. Murilo assentiu distraidamente,
sua atenção captada por um rosto entre a multidão de crianças. Uma menina de uns 12 anos com uma expressão séria e determinada, segurando um ramo de flores. Havia algo inquietantemente familiar naqueles olhos. Senhor? Josafá interrompeu seus pensamentos. Por aqui. O porão era um espaço amplo e surpreendentemente organizado. Estantes metálicas continham caixas e pastas etiquetadas por décadas. No centro da sala, uma grande mesa de madeira estava coberta de documentos antigos, cuidadosamente dispostos. Encontramo-los atrás de um painel falso na parede, explicou Josafá. O diretor diz que nem mesmo ele sabia de sua existência. Murilo aproximou-se da mesa, examinando os documentos com cautela. Eram registros detalhados de crianças que haviam passado pelo orfanato desde sua fundação. Certidões de nascimento, relatórios médicos, fotografias, até cartas pessoais e desenhos. Por que me chamou por isto? São apenas arquivos históricos. Josafá trocou um olhar com o diretor Fontoura, que havia permanecido em silêncio até esse momento. Há algo específico que acreditamos que deveria haver, disse Fontoura, alcançando uma pasta amarelada. Isto estava nos registros de 1980 a 1985. Murilo tomou a pasta com certa impaciência, mas ao abri-la, sentiu que o solo se movia sob seus pés. Na primeira página, havia uma fotografia de um menino de uns 5 anos, com olhos escuros e penetrantes, e uma expressão séria que contrastava com sua curta idade. Um menino que, indubitavelmente, era ele mesmo. Isto deve ser algum tipo de erro, murmurou, sua voz apenas audível. Não há erro, Sr. Teixeira, disse Iracema emergindo das sombras do fundo do porão. Murilo Duarte, ingressado em 12 de setembro de 1980, aos 4 anos e 7 meses de idade, após o falecimento de sua mãe em um acidente automobilístico. Pai desconhecido. Murilo a olhou fixamente, seu rosto uma máscara de incredulidade e choque. Meu sobrenome é Teixeira, não Duarte, e cresci com uma família adotiva na capital. Nunca estive em um orfanato. Está completamente seguro disso? Perguntou Iracema, aproximando-se lentamente. Ou é a história que lhe contaram e que você escolheu acreditar? Josafá observava a cena com evidente desconforto. Senhor, há mais documentos, relatórios escolares, avaliações psicológicas, até alguns desenhos. Com mãos ligeiramente trêmulas, Murilo passou as páginas da pasta. Cada documento era uma peça do quebra-cabeça de uma infância que não recordava ter vivido. Excelentes qualificações em matemática, comentários sobre seu talento musical incipiente, notas sobre um caráter reservado, mas brilhante. Isto é algum tipo de montagem, murmurou, mas a dúvida já se havia instalado em sua voz. Por que não me lembraria de algo assim? O trauma pode fazer coisas estranhas com a memória, explicou Fontoura com voz compassiva. Especialmente em crianças pequenas. E algumas vezes, acrescentou Iracema, esquecemos porque é mais fácil que recordar. Murilo fechou a pasta de golpe. Supondo que tudo isto seja verdade, o que aconteceu? Por que saí daqui? Quem me adotou? Iracema trocou um olhar com Fontoura antes de responder. Foi adotado em 3 de junho de 1985 por Evandro e Dulce Teixeira, um casal rico que não podia ter filhos. A adoção foi inusualmente rápida. Meus pais, murmurou Murilo. Eles nunca mencionaram, sempre me fizeram acreditar que... Às vezes as pessoas ocultam a verdade porque acreditam que é o melhor, disse Iracema suavemente, ou porque lhes resulta mais conveniente. Um silêncio pesado se instalou no porão, rompido apenas pelo som distante de crianças brincando no andar superior, alheias ao drama que se desenvolvia sob seus pés. Há algo mais, disse finalmente Fontoura, alcançando o outro documento. Algo que explica por que a senhora Duarte tem sido tão persistente neste assunto. Murilo tomou o papel com receio. Era uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Nela, 2 crianças sorriam para a câmera. O menino que agora sabia que era ele mesmo, e ao seu lado uma menina mais velha, com seu braço protetoramente ao redor de seus ombros. A mesma menina que havia visto na fotografia da escada. Seu nome era Isadora Duarte, disse Iracema, sua voz quebrando-se ligeiramente. Era sua irmã mais velha.
Meu nome antes de me tornar Iracema Duarte. O mundo de Murilo Teixeira, cuidadosamente construído sobre alicerces de certezas empresariais e controle absoluto, desmoronava como um castelo de cartas. A revelação de Iracema, Isadora, havia aberto uma rachadura no muro que separava seu presente de um passado que havia permanecido oculto durante décadas. Isto é impossível, murmurou, sua voz apenas um sussurro no silêncio sepulcral do porão. Eu não tenho irmãos. Sou filho único. Iracema sentou-se frente a ele, seus olhos cansados, mas determinados fixos nos seus. Éramos dois, Murilo, você e eu. Chegamos juntos a este orfanato depois do acidente que levou nossa mãe. Eu tinha 12 anos, você, apenas 4. Murilo estudou a fotografia com atenção renovada. Os rostos infantis lhe devolviam o olhar através do tempo. Um menino pequeno com olhos demasiado sérios para sua idade e a menina ao seu lado, protetora, com uma expressão que mesclava determinação e vulnerabilidade. Se isto é verdade, se realmente é minha irmã, por que não fomos adotados juntos? Perguntou a dúvida e a suspeita, tingindo cada palavra. Iracema, ou Isadora, deixou escapar um suspiro carregado de antigas dores. Os Teixeira só queriam uma criança pequena, maleável, sem lembranças prévias que pudessem interferir com a nova identidade que planejavam construir para você. Uma adolescente de 12 anos, com lembranças vívidas de outra vida, não se encaixava em sua visão de família perfeita. Prometeram que manteriam o contato, interveio Fontoura, que havia permanecido em um discreto segundo plano, que permitiriam visitas regulares, promessas que nunca cumpriram. Murilo sentiu uma onda de náusea. Fragmentos de lembranças começavam a emergir como peças dispersas de um quebra-cabeça impossível. Uma voz feminina cantando suavemente enquanto lhe escovava o cabelo, mãos pequenas, mas firmes, ajudando-o a amarrar os cadarços, um riso compartilhado sob a luz tênue de uma lâmpada de cabeceira. Tentei encontrá-lo, continuou Iracema, sua voz firme, apesar da emoção contida. Durante anos. Mas os Teixeira se mudaram para o exterior pouco depois da adoção. Quando retornaram ao Brasil 7 anos mais tarde, haviam mudado não só seu sobrenome, mas também seu segundo nome. Murilo Antônio Duarte se converteu em Murilo Eduardo Teixeira, acrescentou Fontoura. Uma mudança pequena, mas efetiva para dificultar qualquer busca. Quando finalmente descobri seu paradeiro, você já era um jovem empresário de sucesso, educado nas melhores escolas privadas, com uma vida completamente alheia às suas origens. Iracema sorriu com tristeza. Que direito tinha eu de irromper nessa vida perfeita, de desenterrar um passado que aparentemente você havia esquecido por completo? Murilo se levantou abruptamente, necessitando de espaço para respirar, para pensar. Sua mente analítica, treinada para detectar falsidades e manipulações no impiedoso mundo dos negócios, buscava desesperadamente pistas de engano na história de Iracema. Mas a única coisa que encontrava era uma dolorosa e desconcertante autenticidade. Se tudo isto é verdade, disse finalmente olhando diretamente para Iracema, por que esperar até agora para revelá-lo? Poderia ter se aproximado de mim em qualquer momento durante os últimos 20 anos. Tentei, respondeu ela simplesmente. 3 vezes. Na primeira vez, sua secretária me expulsou. Na segunda, sua equipe de segurança me impediu a entrada no edifício. Na terceira, consegui deixar-lhe uma carta, que presumo nunca chegou às suas mãos. Josafá, que havia observado todo o intercâmbio com crescente desconforto, interveio timidamente. Senhor, se me permite, creio que isto explicaria o estranho incidente de 5 anos atrás. A mulher que insistia em ter informação vital sobre seu passado. Murilo lembrava vagamente do incidente. Uma mulher insistente a quem havia ordenado manter afastada após considerá-la uma potencial golpista ou jornalista disfarçada. Quando soube que planejava demolir o orfanato, continuou Iracema, compreendi que o destino nos estava dando uma última oportunidade. Não podia permitir que destruísse o único lugar que guarda a verdade sobre nossas origens, sem ao menos tentar que você se lembrasse. O silêncio voltou a instalar-se entre eles,
denso e carregado de perguntas sem resposta. Murilo aproximou-se de uma das estantes, observando as caixas cuidadosamente etiquetadas por décadas. Sua mente empresarial, sempre pragmática, tentava encontrar uma saída racional para esta situação impossível. Ainda que aceitasse esta história como verdadeira, disse finalmente, não muda os fatos fundamentais. Este edifício está em um terreno demasiado valioso para desperdiçá-lo em uma instituição antiquada que mal pode manter-se de pé. Iracema não pareceu surpresa com sua resposta, como se tivesse antecipado exatamente esta reação. Entendo que precise de tempo para processar tudo isto. Não espero que décadas de esquecimento se desfaçam em uma tarde. Levantou-se, alisando seu uniforme com um gesto habitual. Mas antes que vá embora, há algo mais que deveria saber. Dirigiu-se a um canto do porão e retornou com uma caixa de madeira desgastada. Isto é seu, você o guardou todos estes anos. Murilo tomou a caixa com receio. Ao abri-la, encontrou um conjunto heterogêneo de pequenos tesouros infantis. Bolas de gude, um ioiô desgastado, alguns soldadinhos de chumbo, um apito de madeira e, no fundo, cuidadosamente envolto em um lenço descolorido, um pequeno broche prateado em forma de borboleta. O broche. Uma lembrança cristalina emergiu repentinamente, tão vívida que quase lhe cortou a respiração. Sua mãe biológica prendendo esse mesmo broche no vestido de domingo de Isadora, sua voz suave dizendo, para que sempre se lembre que é tão livre e bela quanto uma borboleta. E mais tarde, Isadora guardando-o nesta mesma caixa, junto com seus tesouros, prometendo-lhe que o cuidaria até que fosse suficientemente grande para apreciar seu valor. "O broche de mamãe", murmurou, as palavras escapando de seus lábios antes que pudesse contê-las. Os olhos de Iracema encheram-se de lágrimas contidas. Você se lembrou. Murilo fechou a caixa bruscamente, como se pudesse encerrar novamente as lembranças que começavam a fluir incontrolavelmente. Preciso de tempo, disse, sua voz recuperando algo de sua frieza habitual. E provas concretas, não apenas fotografias antigas e anedotas emotivas. Naturalmente, assentiu Iracema. Os registros oficiais de adoção estão disponíveis no arquivo municipal. E há testes de DNA, se os considerar necessários. Murilo dirigiu-se para a escada, necessitando escapar daquele porão que repentinamente parecia demasiado pequeno, demasiado carregado de um passado que ameaçava sufocá-lo. A demolição está temporariamente adiada, anunciou, dirigindo-se a Josafá. Preciso verificar toda esta informação antes de prosseguir. Enquanto subia as escadas, escutou a voz de Iracema às suas costas. Murilo, aconteça o que acontecer com este edifício, quero que saiba uma coisa. Nunca deixei de procurá-lo. Nem um só dia. No vestíbulo, Maiara o esperava, como se soubesse exatamente quando apareceria. Sem dizer palavra, entregou-lhe um novo desenho. 2 crianças, um menino pequeno e uma menina mais velha, plantando uma semente sob uma árvore jovem. O mesmo carvalho que agora se erguia, majestoso e ancião no jardim traseiro. Algumas sementes demoram muito para florescer, disse a menina com sua habitual sabedoria enigmática. Mas quando o fazem, são as mais fortes. Murilo tomou o desenho e saiu ao exterior, onde o sol de junho iluminava o jardim com uma claridade implacável. Pela primeira vez em décadas, permitiu que as lágrimas, longamente contidas, embaçassem sua visão do mundo que acreditava conhecer. Os dias seguintes à revelação transcorreram em um turbilhão de investigações, provas e confirmações. Murilo, acostumado a confiar unicamente em dados concretos, empregou todos os seus recursos para verificar a história de Iracema. Os registros oficiais confirmaram a adoção de 1985. Um discreto, mas exaustivo teste de DNA confirmou, além de qualquer dúvida, o que seu coração já sabia. Iracema Duarte, nascida Isadora Duarte, era efetivamente sua irmã biológica. Na solidão de sua cobertura de luxo, Murilo enfrentava noite após noite fragmentos de lembranças que emergiam como peças de um naufrágio, o sabor de biscoitos caseiros compartilhados às escondidas depois da hora de dormir, canções infantis cantadas por uma voz que agora reconhecia como a de sua irmã,
A sensação de mãos pequenas, mas firmes, trançando uma pulseira de fio para seu pulso. Naquela manhã de julho, Murilo retornou ao orfanato com um propósito diferente. Já não era o empresário implacável decidido a demolir um edifício antiquado, mas um homem em busca de respostas que os documentos legais não podiam proporcionar-lhe. Iracema o esperava no jardim como se tivesse intuído sua chegada. Vestia seu habitual uniforme de trabalho, mas havia algo diferente em sua postura, uma leveza que contrastava com a tensão que sempre a havia caracterizado. Você esteve ocupado, comentou ela, enquanto o guiava para um banco sob o velho carvalho. Não era uma pergunta. Precisava ter certeza, respondeu Murilo simplesmente. Iracema assentiu, compreendendo perfeitamente. E agora? Agora tenho mais perguntas que respostas. Murilo observou o jardim, as crianças brincando ao longe, o edifício centenário que agora via com olhos novos. Por que você ficou aqui todos estes anos? Poderia ter tido outra vida. Iracema sorriu com uma mescla de melancolia e serenidade. No princípio, fiquei porque era o último lugar onde havíamos estado juntos. Pensava que se os Teixeira mudassem de opinião, se decidissem trazê-lo para uma visita alguma vez, eu devia estar aqui esperando por você. Seus olhos se perderam na distância, como observando a passagem das décadas. Depois, quando cresci e compreendi que isso não aconteceria, este lugar já havia se convertido em meu lar. As pessoas que cuidaram de mim se tornaram minha família. E, com o tempo, encontrei meu propósito. Cuidar de outras crianças que, como nós, haviam perdido tudo. Murilo guardou silêncio, assimilando suas palavras. O conceito de sacrifício desinteressado resultava quase incompreensível para o homem em que se havia convertido, moldado pela ambição implacável e o pragmatismo dos Teixeira. Nunca se ressentiu? Perguntou finalmente. Nunca me culpou por ter a vida privilegiada enquanto você ficava aqui? Iracema o olhou com genuína surpresa. Culpá-lo? Você era uma criança, Murilo. Ambos éramos vítimas de circunstâncias que não podíamos controlar. Sua expressão suavizou-se. Além disso, quem diz que minha vida foi menos privilegiada? Estive rodeada de amor, propósito e comunidade. Pode dizer o mesmo? A pergunta flutuou entre eles incômoda em sua precisão. Murilo pensou em sua cobertura solitária, nas relações superficiais que preenchiam sua agenda, no vazio persistente que nenhum êxito empresarial havia conseguido preencher. Há algo mais que deve saber, disse Iracema, rompendo o silêncio. Algo que encontrei há pouco entre os documentos do porão. Extraiu de seu bolso um envelope amarelado e o entregou. Uma carta de nosso pai. Nosso pai? Murilo tomou o envelope com mãos subitamente trêmulas. Acreditei que era desconhecido. Isso foi o que nos disseram, explicou Iracema. A verdade é mais complicada. Murilo abriu o envelope com cuidado. A carta, escrita à mão com uma caligrafia elegante, mas firme, estava datada apenas um mês antes de sua adoção. Querida Isadora, começava, sei que é tarde demais para emendar meus erros, para ser o pai que você e Murilo mereciam. As circunstâncias que me levaram a abandoná-los depois da morte de sua mãe são meu fardo, minha vergonha eterna. Mas há algo que deve saber. Este orfanato, Santa Esperança, foi fundado por meu avô há quase um século. Nossa família tem estado vinculada a ele desde então. Eu mesmo cresci entre estas paredes antes que a ambição me levasse por outros caminhos. Agora que minha saúde se deteriora, meu único consolo é saber que vocês estão aqui, protegidos pelo legado de nossos antepassados. Deixei instruções para que o edifício e os terrenos permaneçam sempre como refúgio para crianças desamparadas. É minha forma de compensar, ainda que minimamente, meu abandono imperdoável. Algum dia, talvez, compreenderá e encontrará em seu coração a força para perdoar-me. Com amor eterno, seu pai, Antenor Duarte. Murilo levantou o olhar comovido. Nosso pai foi o benfeitor anônimo do orfanato? O homem que financiou as renovações dos anos 80? Iracema assentiu. Aparentemente, o remorso pode ser um poderoso motivador. Morreu poucos meses depois de escrever esta carta, sem que nenhum dos dois chegasse a conhecê-lo realmente. Murilo levantou-se,
necessitando mover-se para processar esta nova revelação. Seus passos o levaram a uma pequena fonte de pedra no centro do jardim, onde a água clara brotava constantemente. Sempre me fascinou esta fonte, comentou Iracema seguindo-o. Mesmo nas piores secas, nunca secou. É porque há uma nascente natural sob o terreno, respondeu Murilo automaticamente, lembrando-se dos estudos geológicos que havia encomendado. De fato, todo este terreno está sobre um dos veios de água subterrânea mais puros da região. Seus olhos se encontraram, e ambos compreenderam simultaneamente a implicação. Por isso o terreno é tão valioso, murmurou Iracema, não só por sua localização. Murilo assentiu lentamente. Uma empresa engarrafadora pagaria milhões por acesso exclusivo a esta nascente. Fez uma pausa, sopesando suas próximas palavras. É irônico, não acha? Vim destruir o legado de nosso pai sem sequer saber que existia. Iracema lhe tomou a mão, um gesto tão natural e ao mesmo tempo tão estranho depois de décadas de separação. Talvez não seja coincidência. Talvez algo mais profundo que a lógica empresarial o trouxe de volta aqui. Nesse momento, Maiara apareceu correndo pela trilha do jardim, seu rosto iluminado pela emoção. Iracema, senhor Teixeira! O diretor Fontoura diz que venham rápido. Encontraram algo importante no escritório. Os três se dirigiram apressadamente para o edifício principal. No escritório do diretor, Josafá e Fontoura examinavam um documento antigo com expressões de assombro. Estávamos revisando as plantas originais para avaliar opções de conservação parcial, explicou Josafá, quando encontramos isto oculto entre os documentos fundacionais. Era um testamento, datado de 50 anos atrás. O testamento de Antenor Duarte Vidal, seu avô paterno, estabelecendo claramente que os terrenos do orfanato Santa Esperança deviam permanecer como instituição beneficente perpetuamente, sob a administração de seus descendentes diretos. Segundo este documento, explicou Fontoura com voz trêmula pela emoção, não só a demolição seria ilegal, mas tecnicamente, como descendentes diretos de Antenor Duarte, vocês dois são os herdeiros legítimos e administradores do fundo fiduciário que sustenta esta instituição. Murilo deixou-se cair em uma cadeira, esmagado pela magnitude desta revelação. Tudo o que acreditava saber sobre si mesmo, sobre seu passado e seu futuro, havia se transformado em questão de semanas. Há algo mais, acrescentou Josafá, visivelmente desconfortável. O Conselho Municipal está revisando a aprovação de demolição. Surgiram complicações. Que tipo de complicações? Perguntou Murilo, repentinamente alerta. Parece que os estudos de impacto ambiental foram manipulados, respondeu Josafá. A nascente sob o orfanato não é apenas valiosa comercialmente, mas é uma fonte crucial para o ecossistema local e o abastecimento de água de várias comunidades próximas. A demolição e construção poderiam contaminar irreversivelmente esta fonte. Murilo olhou para Iracema, que sustentava seu olhar com uma mistura de compreensão e desafio silencioso. Ambos sabiam que haviam chegado a um ponto de inflexão, um que definiria não só o futuro do orfanato, mas também o de sua recém-redescoberta relação. Creio, disse finalmente Murilo, que precisamos reconsiderar completamente este projeto. A notícia da suspensão indefinida do projeto de demolição caiu como uma bomba nos escritórios centrais da Teixeira Empreendimentos. Os investidores exigiram explicações, os sócios comerciais expressaram sua preocupação e o conselho diretor convocou uma reunião de emergência para abordar o que consideravam uma inexplicável mudança de rumo. Murilo enfrentou a tempestade com uma serenidade que surpreendeu inclusive a Josafá. O homem implacável que nunca duvidava, que sempre priorizava o benefício econômico sobre qualquer outra consideração, agora defendia a preservação de um edifício centenário com uma convicção inabalável. É simplesmente inviável do ponto de vista legal e ambiental, explicou com frieza profissional ante o conselho diretor. Os novos achados sobre a nascente subterrânea e as implicações ecológicas complicaram o projeto além do razoável. Poderíamos solucionar esses problemas com os contatos adequados, sugeriu Ricardo Ventura, um dos investidores principais, com um sorriso que insinuava métodos não de todo transparentes. Não seria a primeira vez que driblamos obstáculos burocráticos.
Murilo o olhou diretamente, uma nova firmeza em sua expressão. Não se trata apenas de burocracia, Ricardo. É uma questão de responsabilidade. Essa nascente abastece comunidades inteiras. Desde quando te preocupam as comunidades? Perguntou outro diretor com evidente sarcasmo. Sempre disse que o sentimentalismo não tem lugar nos negócios. Não é sentimentalismo, é visão a longo prazo, respondeu Murilo mantendo a compostura. Um escândalo ambiental destruiria nossa reputação e nos custaria muito mais que os benefícios potenciais deste projeto. Palavras pragmáticas que ocultavam a verdadeira revolução interna que estava experimentando. Murilo não estava pronto para compartilhar com aqueles tubarões empresariais a verdade completa, que havia encontrado sua irmã perdida, que havia descoberto um passado que reescrevia completamente sua identidade, que o edifício que planejava demolir guardava não só sua história pessoal, mas também um legado familiar do qual agora se sentia responsável. Após a reunião, na privacidade de seu escritório, Murilo contemplava o horizonte urbano através de sua janela panorâmica. O império que havia construído, símbolo de seu êxito e determinação, agora lhe parecia estranhamente vazio. Está bem? Perguntou Josafá, que havia permanecido lealmente a seu lado durante toda a tempestade corporativa. Isso depende da sua definição de bem, respondeu Murilo com um sorriso cansado. Minha vida inteira resultou ser uma elaborada ficção. Os Teixeira não só me adotaram, me reinventaram por completo, apagando todo o rastro de minha identidade anterior. Josafá, que raramente via este lado vulnerável de seu chefe, sentou-se diante dele. Posso falar com franqueza? Murilo assentiu. Desde que começou todo este assunto do orfanato, você mudou. E creio que é para melhor. Josafá fez uma pausa, medindo suas palavras. Sempre foi brilhante, decisivo, visionário, mas também implacável, às vezes até o ponto da crueldade. Ultimamente há uma humanidade em você que não havia visto antes. Murilo considerou estas palavras em silêncio. Era verdade que algo fundamental havia mudado nele. As prioridades que durante décadas lhe haviam parecido inquestionáveis, agora se viam diferentes sob a luz de suas descobertas. Estive pesquisando sobre a amnésia infantil traumática, comentou, mudando aparentemente de tema. É fascinante como a mente pode suprimir completamente lembranças demasiado dolorosas para processá-las. É isso que acredita que lhe aconteceu? É o mais provável. A perda de minha mãe, a separação de minha irmã, a transferência para um ambiente completamente novo. Demasiado para uma criança de 5 anos. Murilo fez girar distraidamente um peso de papel de cristal entre seus dedos. E os Teixeira, com sua obsessão por criar o herdeiro perfeito, asseguraram-se de eliminar qualquer conexão com meu passado. Inclusive me convenceram de que havia nascido em sua família. Falou com eles? Com seus pais adotivos, quero dizer. Murilo negou com a cabeça. Evandro faleceu há 3 anos e Dulce vive em seu próprio mundo de negação e perfeição social. Confrontá-la com isto só lhe causaria um sofrimento desnecessário. Um silêncio reflexivo se instalou entre eles, rompido finalmente pelo som do telefone. Era uma chamada que Murilo estava esperando. Adiante, disse, ativando o viva-voz. Senhor Teixeira. A voz de seu advogado soava tensa. Temos um problema com o projeto do orfanato. Recebi uma notificação do Departamento de Patrimônio Histórico. Aparentemente, alguém apresentou uma solicitação para declarar o edifício como bem de interesse cultural, alegando seu valor histórico e arquitetônico. Murilo trocou um olhar com Josafá. Quem apresentou a solicitação? Um grupo cidadão chamado Guardiões do Patrimônio Local. Mas a petição está respaldada por vários acadêmicos de renome e, isto é o mais preocupante, por Edificações Vasconcelos. Vasconcelos? Murilo franziu o senho. Edificações Vasconcelos era seu principal competidor no setor imobiliário. Isto já não é apenas uma questão de preservação histórica, é uma manobra empresarial. Após terminar a chamada, Murilo permaneceu pensativo. Vasconcelos sempre quis esse terreno. Se não pode tê-lo para desenvolver um projeto comercial, tentará bloquear-nos também. O que pensa fazer? Perguntou Josafá. Murilo sorriu.
mas não com o sorriso frio e calculador que costumava preceder seus movimentos empresariais mais agressivos. Este era um sorriso diferente, carregado de uma determinação que nascia de um lugar mais profundo que a simples ambição. Vou fazer algo que deveria ter feito desde o princípio: escutar minha irmã. Essa mesma tarde, Murilo retornou ao orfanato. Iracema o esperava no jardim, como se tivesse intuído sua chegada. Junto a ela estava Maiara, desenhando concentradamente. Teve um dia difícil, comentou Iracema, reconhecendo o esgotamento em seu rosto. Murilo assentiu. As batalhas corporativas são impiedosas. E agora Vasconcelos está tentando usar a preservação histórica como arma contra mim. É isso o único que o preocupa? A manobra empresarial? Murilo guardou silêncio um momento, observando Maiara, que parecia alheia à conversa adulta enquanto desenhava com traços seguros. Não, admitiu finalmente. O que realmente me preocupa é que não sei quem sou mais. Murilo Teixeira era um homem com certezas absolutas, com um propósito claro. Murilo Duarte é um desconhecido para mim. Iracema tomou sua mão, um gesto que estava se tornando natural entre eles. Talvez não se trate de escolher entre um ou outro. Talvez se trate de integrar ambas as partes de sua história. Maiara levantou o olhar de seu desenho. Terminei, anunciou, oferecendo-lhes a folha de papel. O desenho mostrava o orfanato transformado, o edifício principal restaurado à sua glória original, rodeado de novas construções modernas, mas harmoniosas com o estilo histórico. Jardins exuberantes, painéis solares nos telhados e crianças brincando felizmente. É lindo, Maiara, comentou Iracema. O que é este edifício novo da direita? É o Centro Comunitário Duarte, respondeu a menina com naturalidade. Para aulas de música, arte e apoio escolar. E este outro é a Clínica Teixeira, para atenção médica gratuita. Murilo observou o desenho com crescente interesse. De onde tirou estas ideias, Maiara? A menina deu de ombros. De meus sonhos. Sempre sonho com lugares antes de desenhá-los. Um pensamento começou a formar-se na mente de Murilo, uma solução que talvez pudesse reconciliar os aspectos aparentemente irreconciliáveis de sua vida. Começou quase falando consigo mesmo, e se em vez de demolir ou simplesmente preservar, transformássemos este lugar, modernizá-lo sem perder sua essência, expandir seus serviços, convertê-lo em um verdadeiro centro comunitário integral? Iracema o olhou com uma mistura de surpresa e esperança. Fala sério? Completamente. Murilo levantou-se, energizado pela nova visão. Poderíamos criar uma fundação, transferir a propriedade legalmente, assegurar financiamento sustentável. Combinar preservação histórica com inovação social. Isso custaria milhões, observou Iracema, sempre prática. Tenho milhões, respondeu Murilo com simplicidade. E, segundo parece, também tenho uma responsabilidade herdada para com este lugar. Maiara sorriu como se soubesse todo o tempo que chegariam a esta conclusão. Os sonhos se tornam realidade se as pessoas certas os compartilham, disse com sua habitual sabedoria enigmática. Murilo olhou para sua irmã, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Iracema assentiu, lágrimas de emoção contidas brilhando em seu olhar. Juntos, disse ela, como sempre deveria ter sido. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e carmesim, Murilo sentiu que algo se assentava dentro dele. Não era a certeza absoluta a que estava acostumado, mas algo mais orgânico, mais autêntico, a sensação de estar, finalmente, no caminho correto. Agosto chegou com uma onda de calor implacável, que contrastava com a tempestade que se desatava no mundo empresarial de Murilo. A notícia de sua decisão de preservar e transformar o orfanato, em vez de demoli-lo para construir o complexo comercial prometido, havia provocado um terremoto em seu círculo profissional. É um suicídio empresarial, advertiu-lhe Ricardo Ventura durante uma tensa reunião de investidores. Está sacrificando milhões em ganhos potenciais por um edifício velho e um punhado de órfãos. Estou diversificando nossos investimentos para um modelo de responsabilidade social corporativa, respondeu Murilo com a calma que o caracterizava nas negociações difíceis.
As tendências do mercado indicam claramente que os consumidores valorizam cada vez mais as empresas com consciência social. Era um argumento sólido da perspectiva empresarial, mas não a verdadeira razão de sua decisão. A verdade, que mantinha cuidadosamente guardada, era muito mais pessoal e profunda. No entanto, nem todos se opuseram à sua visão. Para sua surpresa, vários investidores jovens mostraram entusiasmo pelo projeto de transformação do orfanato em um centro comunitário integral. É inovador, sustentável e genuinamente útil, comentou uma jovem investidora tecnológica. Exatamente o tipo de projeto que poderia redefinir a reputação da Teixeira Empreendimentos. As semanas transcorriam em uma sucessão de reuniões, consultas com arquitetos especializados em preservação histórica, negociações com autoridades municipais e sessões de planejamento com Iracema, e o diretor Fontoura para assegurar que a transformação respeitasse o espírito e as necessidades do orfanato. Em meio a este turbilhão, Murilo encontrava um estranho consolo nas visitas cada vez mais frequentes ao que agora sabia que havia sido seu primeiro lar, especialmente nos momentos compartilhados com Iracema, reconstruindo pacientemente a ponte entre suas vidas separadas. "Lembra-se disto?" perguntou ela uma tarde, enquanto revisavam velhas fotografias na biblioteca do orfanato. Mostrou-lhe uma imagem descolorida de um festival de verão, crianças representando uma obra de teatro ao ar livre. Murilo observou a fotografia com atenção. Um menino pequeno, claramente ele mesmo aos 5 anos, vestido como uma árvore, com uma expressão de absoluta seriedade, que contrastava comicamente com sua fantasia. "Você não queria participar", recordou Iracema com um sorriso. "Dizia que era uma perda de tempo improdutivo. Sempre foi um pequeno executivo mesmo, então." "Parece comigo", admitiu Murilo com um sorriso irônico. "Algumas coisas não mudam. Mas no final você o fez. Participou. Sabe por quê?" Murilo negou com a cabeça. "Porque lhe prometi que mamãe estaria orgulhosa do céu." Os olhos de Iracema umedeceram-se ligeiramente. "Você sempre foi tão leal à sua memória, mesmo sendo tão pequeno." Uma lembrança difusa emergiu. Sua mãe, uma mulher de sorriso cálido e mãos suaves, lendo-lhe contos antes de dormir. Era apenas um fragmento, mas o guardou como o presente precioso que era. "Fale-me dela", pediu Murilo, "de nossa mãe." Iracema suspirou, viajando mentalmente a um passado distante. Era professora de música, tocava piano maravilhosamente, tinha um riso contagioso e uma paciência infinita. Depois que papai foi embora, trabalhava em 3 escolas diferentes para nos manter, mas sempre encontrava tempo para nos ler histórias antes de dormir. Murilo escutava avidamente, tentando preencher os vazios de sua memória fragmentada. "O acidente foi em março", continuou Iracema, sua voz apenas um sussurro. "Uma noite de chuva, similar à do dia em que você chegou aqui para demolir o orfanato. Sempre pensei que há ciclos que se repetem, oportunidades que o universo nos dá para curar antigas feridas." Antes que Murilo pudesse responder, Josafá apareceu na porta da biblioteca, sua expressão tensa anunciando problemas. "Perdoe a interrupção, mas preciso falar com você urgentemente", disse dirigindo-se a Murilo. No escritório do diretor, agora convertido em centro improvisado de operações para o projeto de transformação, Josafá desdobrou vários documentos sobre a mesa. Edificações Vasconcelos apresentou uma contrademanda legal, alegando que nossa repentina decisão de preservar o orfanato constitui uma manobra anticompetitiva destinada a bloquear seus próprios projetos na zona. Murilo estudou os documentos com o senho franzido. "É absurdo, não tem base legal." "Talvez não, mas tem influência, e estão filtrando para a imprensa insinuações sobre suas motivações pessoais ocultas." "Que insinuações?" Josafá pareceu desconfortável. "Estão sugerindo que sua mudança de opinião se deve a relações sentimentais inadequadas com uma funcionária do orfanato." Murilo sentiu que o sangue lhe fervia nas veias. "Referem-se a Iracema? Estão insinuando que..." "Sim", confirmou Josafá. "É desprezível, eu sei. Mas estão desesperados para deter o projeto de preservação. Como sequer ficaram sabendo da existência de Iracema?"
Fomos extremamente discretos sobre minha conexão pessoal com o orfanato. Josafá desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Creio que temos um infiltrado em nossa equipe. Alguém está vazando informação confidencial para Vasconcelos. A notícia golpeou Murilo como um soco físico. A traição, especialmente em seu círculo íntimo profissional, era algo que nunca havia experimentado. Preciso de nomes, Josafá. E os preciso agora. Estou investigando, mas tenho uma forte suspeita. Josafá baixou a voz, embora estivessem sozinhos. Clara Marques, a nova diretora financeira. Teve reuniões não registradas com executivos de Vasconcelos. Murilo assentiu lentamente. Clara havia sido uma contratação recente, altamente recomendada por Ricardo Ventura. Outra peça do quebra-cabeça se encaixava. A mais, continuou Josafá. Apresentaram uma solicitação para revisar os registros históricos de propriedade do terreno, alegando possíveis irregularidades na cadeia de títulos. Se encontrarem alguma brecha legal, por pequena que seja, poderiam impugnar nosso direito de implementar o projeto de preservação, completou Murilo, sua mente analítica avaliando rapidamente os riscos. Precisamos nos antecipar. Quero uma equipe jurídica revisando esses registros antes deles, até o último detalhe histórico. A porta se abriu e Iracema entrou, sua expressão séria indicando que havia escutado ao menos parte da conversa. Há algo que deveriam saber, disse sem preâmbulos. O diretor Fontoura e eu estivemos investigando nos arquivos mais antigos. Encontramos documentos que sugerem que o terreno original foi doado com uma cláusula específica. Se alguma vez deixasse de funcionar como instituição beneficente, reverteria a propriedade municipal para uso exclusivo como espaço público. Murilo e Josafá trocaram olhares de preocupação. Isso complica as coisas, murmurou Murilo. Se Vasconcelos descobre essa cláusula, poderia argumentar que nosso projeto inicial de complexo comercial teria violado os termos originais, invalidando nosso contrato de compra. Mas também significa, acrescentou Iracema com uma fagulha de esperança, que eles tampouco poderiam desenvolver um projeto comercial ali. O terreno só pode ser utilizado para benefício público. Murilo levantou-se e caminhou até a janela, observando o jardim onde Maiara e outras crianças brincavam, alheias às batalhas legais e corporativas que se travavam por seu lar. Isto já não se trata apenas de negócios, disse finalmente. Converteu-se em algo pessoal. Vasconcelos não quer apenas o terreno. Quer destruir-me profissionalmente. Por que tanto rancor? Perguntou Iracema. Murilo sorriu sem humor. História antiga. Fernando Vasconcelos e eu fomos sócios há 15 anos. A separação não foi amistosa. Precisamos de uma estratégia que aborde tanto o legal quanto o pessoal, sugeriu Josafá. E rápido, o tempo joga contra nós. Murilo permaneceu em silêncio, sua mente avaliando opções, calculando riscos, considerando sacrifícios. Finalmente voltou-se para eles com uma determinação renovada. Vamos fazer algo inesperado, anunciou. Algo que nem Vasconcelos nem ninguém verá vir. O que tem em mente? Perguntou Iracema, reconhecendo em seu irmão redescoberto a centelha de genialidade estratégica que o havia convertido em um líder empresarial temido e respeitado. Vamos tornar pública toda a verdade, respondeu Murilo. Minha história pessoal, minha conexão com este lugar, tudo, mas o faremos à nossa maneira, controlando a narrativa. Josafá pareceu alarmado. Tem certeza? Expor sua vida privada assim? É um risco calculado, confirmou Murilo. Se Vasconcelos quer usar minha conexão pessoal como arma, tiraremos essa opção revelando a nós mesmos primeiro. Converteremos o que ele vê como uma fraqueza em nossa maior fortaleza. Iracema observou seu irmão com uma mistura de admiração e preocupação. Está preparado para as consequências? Uma vez que esta história saia à luz, não haverá volta atrás, completou Murilo. Eu sei, mas já não quero viver nas sombras de uma identidade construída sobre mentiras. É hora de que Murilo Duarte e Murilo Teixeira finalmente se reconciliem. Enquanto o sol da tarde banhava a sala com uma luz dourada, os três começaram a planejar uma estratégia que não só salvaria o orfanato, mas também completaria o círculo de uma história familiar interrompida décadas atrás.
No jardim, Maiara levantou o olhar de seu jogo, como se pudesse sentir as decisões transcendentais que se tomavam no edifício. Sorriu para si mesma e continuou desenhando. Um retrato de Murilo e Iracema, adultos, mas com rostos de crianças, plantando juntos uma árvore jovem sob um céu cheio de promessas. A decisão de Murilo de tornar pública sua história pessoal provocou um terremoto midiático que sacudiu não só os círculos empresariais, mas também a sociedade em geral. O que Edificações Vasconcelos havia pretendido utilizar como uma arma contra ele, converteu-se em uma poderosa história de reencontro familiar e redenção pessoal que capturou a imaginação coletiva. Empresário milionário descobre sua verdadeira origem no orfanato que planejava demolir, anunciavam as manchetes. A história dos irmãos separados durante décadas, reunidos pelo destino justo, quando um deles estava prestes a destruir involuntariamente o lugar que guardava sua história comum, parecia saída de um romance. A sede da Teixeira Empreendimentos viu-se sitiada por jornalistas. As redes sociais inundaram-se de comentários, a maioria surpreendentemente positivos. Em um mundo cínico, a autenticidade da história e a vulnerabilidade mostrada por Murilo, um homem conhecido por sua frieza profissional, ressoaram profundamente. Você converteu uma crise potencial em uma oportunidade de ouro, comentou Josafá, enquanto revisavam os relatórios de cobertura midiática no escritório de Murilo. A imagem pública da empresa melhorou exponencialmente. Não era esse o objetivo, respondeu Murilo, observando pela janela a multidão de repórteres que ainda esperavam na entrada do edifício. Mas admito que é um efeito colateral bem-vindo. Vasconcelos está furioso, acrescentou Josafá com um sorriso contido. Sua demanda agora parece exatamente o que é: uma vingança pessoal mesquinha contra uma história de reconciliação humana. Murilo assentiu distraidamente, sua mente em outro lugar. Como está reagindo Iracema a toda esta atenção? Surpreendentemente bem. Concedeu algumas entrevistas seletivas, sempre focando-se no futuro do orfanato mais que no drama pessoal. É impressionante sua equanimidade. Sempre foi assim, murmurou Murilo, uma lembrança fugaz de sua irmã adolescente, protegendo um menino pequeno dos valentões do orfanato, atravessando sua mente. Mesmo quando éramos crianças. O interfone soou. Senhor Teixeira, a senhora Dulce Teixeira insiste em vê-lo. Não tem hora marcada, mas diz que é urgente, anunciou sua secretária com voz tensa. Murilo sentiu que o tempo se detinha. Dulce Teixeira. A mulher que o havia criado como seu filho, que havia moldado meticulosamente sua educação e expectativas, que havia recriado sua identidade desde o zero. A mulher que agora sabia havia sido cúmplice em apagar suas origens e separá-lo de sua irmã. Faça-a entrar, respondeu finalmente, trocando um olhar significativo com Josafá, que discretamente se levantou para retirar-se. Ficarei se preferir, ofereceu seu assistente, consciente da magnitude emocional do encontro que se aproximava. Murilo negou com a cabeça. É uma conversa que está pendente há 40 anos. Preciso tê-la a sós. Quando a porta se abriu, Murilo não pôde evitar notar o quanto Dulce havia envelhecido, desde a última vez que a vira 6 meses atrás. Sempre elegante, sempre impecável, Dulce Teixeira entrou com a dignidade aristocrática que a caracterizava, mas seus olhos revelavam uma vulnerabilidade incomum nela. Murilo, disse simplesmente, sua voz controlada, mas com um leve tremor. Suponho que saiba por que estou aqui. As notícias viajam rápido, respondeu ele, indicando-lhe que se sentasse. Especialmente as escandalosas. Dulce sentou-se, colocando cuidadosamente sua bolsa de grife sobre o colo, um gesto que Murilo reconheceu como sua forma de ganhar tempo quando estava nervosa. Por que, Murilo? Por que expor assim nossa vida privada? Seu pai teria ficado devastado. Murilo sentiu uma pontada de irritação ante a menção de Evandro Teixeira como seu pai, mas conteve-se. Meu pai biológico, Antenor Duarte, certamente teria ficado devastado, mas por razões muito diferentes. Respondeu com uma calma que não sentia. Como ficou minha irmã quando vocês me separaram dela? Dulce empalideceu visivelmente.
Fizemos o que acreditávamos ser melhor para você. Era tão pequeno, tão traumatizado. Os médicos disseram que um corte limpo seria o melhor. Uma nova vida, sem dolorosas lembranças. E quem eram vocês para tomar essa decisão? Para apagar minha identidade, minha história, minha família? Éramos seus pais, respondeu Dulce com súbita firmeza. Demos a você tudo o que qualquer criança poderia desejar. Educação privilegiada, oportunidades, conexões, amor. Amor? Murilo levantou-se, incapaz de conter sua energia. Chama de amor moldar-me como se eu fosse argila para converter-me no herdeiro perfeito? Castigar-me cada vez que mostrava traços de personalidade que não se encaixavam na sua visão de quem eu devia ser? Dulce desviou o olhar, e pela primeira vez, Murilo viu algo que nunca havia presenciado nela. Vergonha. Não éramos perfeitos, admitiu em voz baixa. Evandro era exigente, e eu estava demasiado desesperada para agradá-lo, para ser a esposa e mãe perfeita que ele esperava. Um silêncio incômodo se instalou entre eles, carregado de 40 anos de verdades não ditas. Por que mentir sobre minhas origens? Perguntou finalmente Murilo. Poderiam ter me dito que era adotado, inclusive sem mencionar o orfanato ou Isadora. Dulce pareceu envelhecer 10 anos diante de seus olhos. Foi ideia de Evandro. Havia rumores em nosso círculo social. Insinuações sobre sua capacidade como homem. A adoção seria vista como uma confirmação desses rumores. Então inventamos a viagem ao exterior, o parto em uma clínica exclusiva na Suíça. Ninguém questionou a história. Murilo sacudiu a cabeça, assombrado pela fragilidade do ego masculino e os extremos aos quais Evandro Teixeira havia chegado para protegê-lo. E você aceitou? Viver uma mentira tão elaborada? Era outra época, Murilo. As esposas fazíamos o que nossos maridos consideravam necessário. Fez uma pausa, como reunindo coragem. Além disso, eu te queria desesperadamente. Desde o momento em que te vi naquele orfanato, soube que você era meu filho. Não pelo sangue, mas pelo coração. A sinceridade em sua voz comoveu Murilo mais do que teria querido admitir. Apesar de tudo, sabia que, à sua maneira, Dulce realmente o havia amado. Sabia sobre Isadora? Sobre minha irmã? Dulce assentiu lentamente. Evandro prometeu à direção do orfanato que manteríamos o contato, que permitiríamos visitas regulares. Mas uma vez que te tivemos, tinha tanto medo de te perder, de que você se lembrasse e quisesse voltar. Foi egoísta e cruel, sei agora. E as cartas, Iracema e Isadora, diz que tentou contatar-me várias vezes ao longo dos anos. Interceptei todas, admitiu Dulce, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas perfeitamente maquiadas. 3 cartas, ao longo de 20 anos. Guardei todas. Você as guardou? Murilo a olhou com incredulidade. Dulce abriu sua bolsa e extraiu um pequeno pacote envolto em seda. Trago-as comigo desde que vi a notícia na televisão. Sabia que este momento chegaria. Com mãos trêmulas, Murilo tomou o pacote. 3 envelopes amarelados pelo tempo, cada um com seu nome cuidadosamente escrito à mão. Por que as guardou se nunca ia entregá-las? Dulce levantou o olhar, seus olhos úmidos revelando uma vulnerabilidade que Murilo jamais havia visto nela. Porque eram uma parte de você que não podia destruir, embora também não pudesse aceitar. Como essas fotografias embaraçosas que as mães guardam de seus filhos, não as mostra, mas tampouco pode desfazer-se delas. Murilo deixou-se cair em sua cadeira, esmagado pela complexidade dos sentimentos humanos, pelas contradições que todos levamos dentro. Estive tão zangado, murmurou. Toda a minha vida senti que algo faltava, um vazio que nenhum êxito empresarial, nenhuma aquisição material podia preencher. Agora sei o que era. Seu verdadeiro eu, completou Dulce. A parte de você que nós tentamos enterrar, mas que sempre esteve ali, lutando para sair. Fez uma pausa. Conheci sua mãe biológica, sabe? Brevemente, durante o processo de adoção. Murilo a olhou surpreso. O quê? Pensei que havia morrido antes. Refiro-me a fotografias, relatórios. Era linda com seus mesmos olhos.
uma mulher forte que criou sozinha 2 filhos enquanto trabalhava incansavelmente. Dulce sorriu com tristeza. Às vezes me perguntava o que ela teria pensado da forma como te criamos, das escolhas que fizemos. Uma lembrança emergiu na mente de Murilo, sua mãe biológica sentada ao piano, sua voz suave cantando uma canção de ninar, enquanto seus dedos dançavam sobre as teclas. Uma lembrança tão vívida, tão inesperada, que lhe cortou a respiração. Ela teria querido que eu fosse feliz, disse finalmente. Que fosse fiel a mim mesmo, não às expectativas de outros. Dulce assentiu com uma compreensão tardia, mas genuína em seu olhar. E você é agora? Feliz? Estou no caminho, respondeu Murilo com honestidade. Pela primeira vez em minha vida, sinto que estou tomando decisões baseadas em quem realmente sou, não em quem se espera que eu seja. Um silêncio se instalou entre eles, não completamente cômodo, mas tampouco hostil. Era o silêncio de 2 pessoas que finalmente se viam com clareza, sem as máscaras e expectativas que haviam definido sua relação durante décadas. O que vai acontecer agora? Perguntou Dulce finalmente. Com o orfanato, com sua irmã, comigo. Murilo considerou a pergunta. Era o momento de tomar a decisão mais importante de sua vida, uma que definiria não apenas seu futuro, mas também a forma como reconciliaria as diversas partes de sua identidade. O orfanato se transformará em um centro comunitário integral, preservando sua essência histórica, mas modernizando-o para servir melhor às necessidades atuais. Sua voz se tornou mais firme, mais decidida. Teixeira Empreendimentos reorientará seu foco para projetos com impacto social positivo, começando com este. E quanto a nós? Murilo levantou-se e, para surpresa de ambos, tomou as mãos de Dulce entre as suas. Não posso mudar o passado, nem apagar 40 anos de história compartilhada. Você continua sendo parte de minha vida, de quem sou. Mas preciso de espaço para integrar todas as peças de minha identidade, para conhecer a família que perdi. Os olhos de Dulce se encheram novamente de lágrimas, mas assentiu com dignidade. Entendo. E acredita que algum dia poderá nos perdoar? Perdoar-me. Murilo refletiu sobre a complexidade do perdão, sobre como algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Mas aprendemos a viver com elas, a integrá-las em nossa história pessoal. O perdão não é um destino, mas um caminho, respondeu finalmente. E creio que hoje demos o primeiro passo. Quando Dulce se foi, Murilo permaneceu por longo tempo contemplando os 3 envelopes que agora repousavam sobre sua escrivaninha. 3 mensagens de uma irmã que nunca deixou de procurá-lo, de uma família que nunca deixou de amá-lo, apesar da distância e do tempo. Com dedos trêmulos, abriu o primeiro e começou a ler. Outubro chegou com uma explosão de cores outonais, como se a natureza quisesse celebrar com sua própria paleta o renascimento que se gestava no antigo orfanato Santa Esperança. 3 meses haviam transcorrido desde as revelações que haviam transformado a vida de Murilo, e o lugar que uma vez esteve destinado à demolição agora fervilhava com a atividade da renovação. Murilo contemplava a transformação do jardim traseiro, onde o velho carvalho, testemunha silenciosa de gerações de crianças, estendia seus galhos dourados para um céu perfeitamente azul. Ao seu lado, Iracema já não sentia necessidade de chamá-la de Isadora, respeitando a identidade que ela havia construído para si mesma. Supervisionava um grupo de jardineiros que replantavam roseiras antigas resgatadas do mato. O aroma destas rosas sempre me lembrou nossa mãe, comentou Iracema, acariciando um botão tardio com a ternura de quem toca uma lembrança preciosa. Tinha um perfume similar. Murilo assentiu, maravilhado por como cada dia recuperava pequenos fragmentos de sua memória perdida. Às vezes, quando passo junto às rosas brancas, tenho lampejos dela penteando-se diante do espelho. É como se o aroma desbloqueasse um quarto fechado em minha mente. O olfato é o sentido mais diretamente conectado com a memória emocional, explicou Iracema com um sorriso. É por isso que insisti em recuperar estas rosas específicas. Queria que este lugar não apenas honrasse o futuro, mas também o passado. Murilo observou as plantas estendidas sobre uma mesa de trabalho improvisada.
A transformação era ambiciosa, mas respeitosa. O edifício principal manteria sua fachada histórica e estrutura original, enquanto o interior seria modernizado completamente com instalações adaptadas às necessidades atuais. Novos edifícios desenhados para complementar a arquitetura original abrigariam uma clínica comunitária, oficinas de formação profissional e um centro cultural com especial ênfase em música e artes. O arquiteto diz que poderemos inaugurar a primeira fase antes do Natal, comentou Murilo. Justo a tempo para o festival de inverno. Iracema sorriu, uma expressão de satisfação iluminando seu rosto marcado por anos de trabalho e preocupações. Será a primeira vez em décadas que o festival contará com um orçamento decente. As crianças estão entusiasmadíssimas com a ideia de estrear o novo auditório. O som de risadas infantis captou sua atenção. Maiara corria pelo caminho principal, seguida por um grupo de crianças e um homem jovem, que Murilo reconheceu como Josafá. Seu sempre formal assistente pessoal havia desenvolvido uma inesperada afinidade com as crianças do orfanato, especialmente com Maiara, a quem ajudava com suas tarefas escolares durante suas cada vez mais frequentes visitas. Seu assistente tem um dom natural com as crianças, observou Iracema. Nunca teria imaginado, considerando sua aparência tão formal. Josafá me surpreende constantemente nesses dias, respondeu Murilo. Não só tem sido meu braço direito nesta transição empresarial, como também se envolveu pessoalmente no projeto de uma forma que vai muito além de suas responsabilidades laborais. Josafá aproximou-se deles, ligeiramente sem fôlego, mas com um sorriso que Murilo raramente havia visto em seu rosto durante seus anos de trabalho conjunto. Senhor, os do Comitê de Patrimônio Histórico acabam de ir embora. Estão impressionados com como estamos preservando os elementos arquitetônicos originais. Aprovaram todas as licenças pendentes. Excelente, respondeu Murilo. E o assunto Vasconcelos? O sorriso de Josafá se ampliou. Retirou a ação judicial esta manhã. Ao que parece, a pressão midiática tornou-se demasiado intensa. Atacar um projeto de renovação de um orfanato dirigido por dois irmãos reunidos depois de 40 anos não era precisamente bom para sua imagem corporativa. Iracema riu suavemente. A verdade como escudo e espada. Você tinha razão, irmão. Murilo assentiu, satisfeito, mas não triunfalista. A batalha com Vasconcelos nunca havia sido sua principal preocupação, mas sim um obstáculo no caminho para algo muito mais importante. A reconciliação com sua verdadeira história, com seu autêntico eu. A propósito, acrescentou Josafá, o diretor Fontoura procura vocês dois. Diz que encontraram algo importante no porão enquanto catalogavam os arquivos históricos. No porão, agora transformado em um organizado arquivo com estantes modernas e iluminação adequada, o diretor Fontoura os esperava junto a um antigo baú de madeira. Apareceu atrás de uma parede falsa que descobrimos durante as renovações, explicou, seus olhos brilhando com a emoção da descoberta. Segundo a inscrição, pertencia a Antenor Duarte Vidal, vosso avô. Murilo e Iracema trocaram olhares de surpresa. Cada dia trazia novas revelações, novas conexões com um passado familiar que apenas começavam a reconstruir. O baú continha um tesouro de recordações familiares, fotografias antigas, cartas, documentos legais, inclusive alguns objetos pessoais como um relógio de bolso e um conjunto de abotoaduras de prata com iniciais gravadas. Olhe isto, murmurou Iracema, extraindo um velho álbum de fotografias. Ao abri-lo, a imagem que os recebeu lhes cortou a respiração. Um jovem casal sorridente no dia de seu casamento. Ele, com um porte distinto e olhos intensamente familiares. Ela, radiante de felicidade, com um ramo de rosas brancas entre as mãos. Nossos pais, sussurrou Murilo tocando a fotografia com reverência. E aqui estamos nós, acrescentou Iracema, passando a página. Uma fotografia familiar. Seu pai segurando um bebê, Murilo, enquanto sua mãe abraçava uma menina pequena de aproximadamente 8 anos, Isadora. Os 4 sorriam sob a sombra do mesmo carvalho que ainda se erguia no jardim. Fomos uma família,
murmurou Murilo, a realidade desta simples verdade golpeando-o com força inesperada. Uma família real, com alegrias e esperanças e planos para o futuro. Sempre fomos, respondeu Iracema tomando sua mão. Mesmo quando estávamos separados. Entre os documentos do baú, encontraram algo mais. O projeto original de Antenor Duarte Vidal para o orfanato, escrito de seu próprio punho. Não era simplesmente um edifício de caridade, mas um conceito revolucionário para sua época. Um lar que oferecesse não só refúgio, mas também oportunidades reais de desenvolvimento, educação e crescimento para crianças abandonadas. É exatamente o que estamos criando agora, observou Murilo, assombrado pela coincidência. Sem sequer conhecer estes documentos, chegamos à mesma visão que nosso avô teve há um século. Não é coincidência, respondeu Iracema com um sorriso sereno. É herança. Algumas coisas vivem no sangue, na alma, além da memória consciente. Saíram do porão com uma renovada sensação de propósito. O projeto já não era simplesmente uma reparação pessoal ou uma estratégia empresarial, mas a continuação de um legado familiar interrompido, mas não destruído pelas circunstâncias. No jardim, Maiara os esperava junto ao velho carvalho, com um novo desenho nas mãos. Ao aproximarem-se, Murilo e Iracema viram que havia recriado perfeitamente a fotografia familiar que acabavam de descobrir, com uma adição significativa. Entre os galhos da árvore, rostos translúcidos observavam a cena com expressões benevolentes. — Quem são? Perguntou Murilo, embora em seu coração já conhecesse a resposta. — Os guardiões, respondeu Maiara com simplicidade. As pessoas que nos cuidam mesmo quando não podemos vê-las. Sua mãe, seu pai, seu avô. Estão felizes porque finalmente estão todos juntos de novo. Iracema abraçou a menina, comovida por sua percepção intuitiva. Você é muito especial, Maiara. Sempre soube. Todos somos especiais, respondeu a menina, com a sabedoria simples, mas profunda que a caracterizava. Só precisamos de alguém que o veja. Naquela tarde, enquanto o sol começava seu descenso tingindo o céu de tons dourados e acobreados, Murilo reuniu todas as crianças e trabalhadores do orfanato no jardim principal. Havia chegado o momento de compartilhar oficialmente a visão completa do projeto que transformaria Santa Esperança. Este lugar tem uma história que remonta a mais de um século, começou sua voz clara e segura, tão diferente do tom frio e calculista que havia utilizado em inumeráveis reuniões corporativas. Uma história de perdas, mas também de esperança. De separações, mas também de reencontros. Com Iracema a seu lado, Maiara segurando sua mão, Murilo explicou como o antigo orfanato se converteria na Fundação Duarte Teixeira, um complexo integrado que ofereceria não só lar a crianças sem família, mas também serviços comunitários, educação, atenção médica e espaços culturais para toda a região. Alguns de vocês escutaram a história de como descobri que eu mesmo cresci entre estas paredes, de como encontrei a irmã que não lembrava ter, continuou. O que talvez não saibam é que esta descoberta não apenas mudou meus planos para este edifício, mas para minha vida inteira. Fez uma pausa observando os rostos atentos que o rodeavam. Crianças esperançosas, trabalhadores dedicados e, entre eles, Josafá, que havia passado de ser um simples empregado a um aliado inestimável e amigo. Hoje não estamos simplesmente anunciando a renovação de um edifício. Estamos celebrando a renovação de um legado, de uma missão que começou com meu avô há quase 100 anos e que agora tenho a honra de continuar junto com minha irmã. Iracema tomou a palavra, sua voz embaçada pela emoção. Durante décadas mantive viva a esperança deste reencontro. Muitos me disseram que era impossível, que devia seguir adiante, construir uma vida separada das lembranças. Mas algo dentro de mim sempre soube que este dia chegaria. Murilo observou sua irmã com admiração renovada. Onde ele havia construído muralhas para proteger-se da dor, ela havia mantido seu coração aberto, vulnerável, mas imensamente forte em sua capacidade de amar e esperar. A lição mais importante que aprendi nesses meses, concluiu Murilo, é que a verdadeira riqueza não se mede em propriedades ou contas bancárias. Mede-se em conexões humanas, na capacidade de pertencer,
de recordar quem realmente somos. Enquanto falava, notou uma figura discreta ao fundo da reunião, Dulce Teixeira, que havia vindo silenciosamente para presenciar este momento. Seus olhares se cruzaram brevemente e Murilo dedicou-lhe um pequeno aceno de reconhecimento. O perdão era um processo, um caminho que apenas começavam a percorrer, mas sua presença ali era um passo significativo. Assim, hoje, concluiu, não só celebramos o futuro de Santa Esperança, mas também a verdade fundamental de que todos precisamos de raízes para crescer, todos precisamos de um lugar a que chamemos lar, todos precisamos saber de onde viemos para decidir para onde vamos. Quando terminou, o silêncio reverente deu lugar a um aplauso espontâneo. Entre as caras sorridentes e emocionadas, Murilo notou que Maiara se afastava discretamente, dirigindo-se para o velho carvalho. Seguiu-a intrigado. Sob os galhos da árvore centenária, a menina ajoelhou-se e começou a cavar em um pequeno espaço entre duas raízes proeminentes. — O que está fazendo, Maiara? Perguntou, aproximando-se. — Estou plantando isto, respondeu ela, mostrando-lhe uma pequena semente de carvalho na palma de sua mão. Iracema me disse que você e ela plantaram uma árvore quando eram pequenos, mas essa árvore já está velha. Precisamos de uma nova para as novas histórias. Murilo ajoelhou-se junto a ela, comovido pelo simbolismo do gesto. Posso ajudar? Juntos, cavaram um pequeno buraco e depositaram a semente com cuidado. Enquanto a cobriam com terra, Iracema se uniu a eles, seguida por Josafá e várias crianças curiosas. Sabe o que é maravilhoso nos carvalhos? Perguntou Iracema, observando o pequeno montículo de terra recém-formado. Que crescem lentamente, mas vivem por séculos. Quando esta semente se tornar uma árvore grande e forte, nós já não estaremos aqui, mas outras gerações de crianças brincarão sob sua sombra. E nós seremos parte dela, acrescentou Maiara com certeza, como os guardiões em meu desenho. Porque isso é o que fazem as famílias. Constroem coisas que duram mais que elas mesmas. Murilo sentiu que uma paz profunda o invadia, uma sensação de pertencimento e propósito que havia buscado durante toda a sua vida sem saber exatamente o que lhe faltava. Olhou ao seu redor. O edifício centenário ganhando nova vida sob os andaimes, o jardim renascendo sob cuidados atentos, as crianças brincando com a despreocupação que só a segurança proporciona, sua irmã a seu lado depois de décadas de separação. Sabe, disse finalmente, quando cheguei aqui em março sob a chuva, pensava que estava simplesmente adquirindo uma propriedade. Nunca imaginei que na realidade estava encontrando o meu caminho de volta para casa. Iracema sorriu, o sol poente iluminando seu rosto com um resplendor dourado. Às vezes temos que nos perder para nos encontrar. E às vezes, os lugares que tentamos destruir são precisamente os que podem nos salvar. Enquanto o ocaso tingia o céu de púrpura e laranja, a pequena semente começava seu silencioso milagre sob a terra, lançando raízes invisíveis mas poderosas que algum dia sustentariam uma árvore majestosa, testemunha de novas histórias, novos começos, novas esperanças. E Murilo Duarte Teixeira, reconciliado finalmente com todas as partes de sua identidade, compreendeu a verdade mais profunda de todas, que mesmo as feridas mais dolorosas podem transformar-se em fontes de fortaleza, que mesmo os corações mais endurecidos podem aprender a amar de novo, e que nunca é tarde demais para redescobrir quem realmente somos e para onde nos chama nosso verdadeiro propósito. Porque no final, somos como essas sementes. Levamos dentro todo o potencial do que podemos chegar a ser. Só precisamos do solo adequado, do cuidado preciso e da coragem de crescer na direção de nossa autêntica natureza, por mais enterrada que tenha estado sob anos de esquecimento.